Prezados amigos e amigas, salve Maria! Dando continuação à nossa jornada de estudo sobre ciência e fé, hoje estaremos respondendo então as perguntas que os nossos amigos e amigas de nosso grupo específico enviaram sobre este assunto relacionado à ciência e fé. Tá certo? Então, antes de responder as perguntas, eu convido os nossos amigos e amigas para juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, hoje, conforme eu disse, nós vamos, nesse vídeo, o último vídeo da nossa jornada de estudo, vamos estar respondendo, tirando algumas dúvidas dos nossos amigos e amigas referente a esse tema sobre ciência e fé. Tá? A primeira pergunta foi da nossa irmã Luciclécia. Ela perguntou como a ciência revigora a fé. É uma pergunta interessante, isso porque a ciência ela é irmã da fé. Quando você se debruça sobre a maravilha da natureza, o cientista ele vê o rosto de Deus. A ciência mostra o rosto de Deus. O médico que estuda a beleza do corpo humano, a ordem da natureza, acaba chegando em Deus. Então, a ciência acaba ajudando a nossa fé nesse sentido. Tá? Bom, a nossa irmãzinha Milena perguntou por que há pessoas que dizem que ciência e fé cristã são incompatíveis e qual a relação de ambos perante a sociedade. Tá? Também é uma boa pergunta aí que a nossa irmãzinha Milena fez, Simplesmente porque são pessoas que ou não entendem bem a ciência ou não entendem bem a fé. O que acontece, infelizmente, é que muita gente da ciência não estudou nada sobre a fé e às vezes nem fizeram a primeira comunhão. Então acabou crescendo a cabeça, mas não a espiritualidade. Então acaba havendo uma oposição. Mas quem estuda as duas coisas, vai ver que não tem oposição entre uma coisa e outra. Ok? Bom, a nossa irmã Vitória Silva perguntou o seguinte: como é que podemos conciliar ciência e fé na nossa vida? Bom, eu penso que estudando, principalmente, Vitória, estudando tanto a fé como a ciência, com os olhos de Deus, Criador de tudo, naturalmente há a conciliação de ambas em nossa vida. Assim, podemos viver uma vida fervorosa, fervorosa na fé e ao mesmo tempo científica. Ok? O nosso irmãozinho Benjamin fez uma pergunta também aqui para o nosso trabalho, para a nossa jornada de estudo. Ele perguntou o seguinte: o que uma tem como contribuição para com a outra? A ciência para a fé e a fé para a ciência. Tá?
Veja bem, a igreja usa toda a ciência, né? Qual é essa ciência, né? Arqueologia, astronomia, paleontologia, línguas antigas, história, geografia, pesquisas sobre a evolução, etc., para entender melhor a revelação de Deus pela Bíblia e pela tradição apostólica, né? Por outro lado, a fé ela orienta a ciência para que ela não produza descobertas que sejam más para o homem, né? E a guia para não gerar o racionalismo, né, que tende a pensar que a ciência substitui Deus e que resolverá todos os problemas, né, e elucidará todas as questões. A ciência ela pode contribuir para mostrar, por exemplo, a sabedoria de Deus, né, nos seres criados. Claro que também é útil para curar doenças, fazer computadores, né? Tudo isso é bom. O ruim é considerado como algo desvinculado e oposto à fé. Tá? Eu sugiro, inclusive, para você, Benjamin, que leia a encíclica do Papa São João Paulo II, né, chamada Fides et Ratio, onde ele fala sobre fé e razão. Tá? Eu não li esta encíclica ainda, mas, se Deus quiser, ela será postada no nosso blog Defesa Católica. Tá bom? O nosso irmãozinho Felipe agora, né, faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: qual a posição da Igreja Católica sobre a teoria da evolução? Né? Bom, a Igreja Católica não é contra a teoria da evolução, desde que seja entendido que esta evolução foi querida por Deus, programada e executada por Ele, né? De que a alma humana imortal, irracional, é criada diretamente por Deus e colocada na pessoa no instante de sua concepção, quando o óvulo feminino é fecundado pelo sêmen masculino. Dentro dessa ótica, a Igreja aceita a teoria, né, do início do mundo a partir do Big Bang. A grande, né, o que é o Big Bang? A grande explosão, né, que teria dado início ao universo hoje conhecido. Né? E o Big Bang, né, é o seguinte: no início do século, os astrônomos começaram a mapear o universo, né, e descobriram que as galáxias pareciam estar se afastando da Terra, com velocidades cada vez maiores, de modo que quanto mais longe estivessem, tanto maior era a sua velocidade de fuga. Né? Era como se os grupos de galáxias fossem partes de uma explosão acontecida há bilhões de anos. Daí nasceu a teoria do Big Bang, né? Ou seja, essa grande explosão, segundo a qual o universo começou a partir dos fragmentos, né, dessa gigantesca explosão. Ok? Inclusive, falando também sobre essa questão da teoria da evolução, na verdade, só para complementar, né, essa resposta aí do Felipe, a encíclica Humani Generis, né, de 12 de agosto de 1950, do Papa Pio XII, né, ela ensina o seguinte: o Papa ensina nessa encíclica que o magistério da Igreja não proíbe que, em conformidade com o atual estado das ciências e da teologia, seja objeto de pesquisas e de discussões por parte dos competentes em ambos os campos a doutrina do evolucionismo, enquanto ela investiga a origem do corpo humano, que proviria da matéria orgânica pré-existente. Né? A fé católica nos obriga a professar que as almas são criadas imediatamente por Deus, né? Conforme eu expliquei. Isso, porém, deve ser feito de tal maneira que as razões das duas opiniões, isto é, da que é favorável e da que é contrária ao evolucionismo, sejam ponderadas e julgadas com a necessária seriedade.
moderação, justa medida, e contanto que todos estejam dispostos a se sujeitarem ao juízo da Igreja, a qual Cristo confiou, o ofício de interpretar autenticamente a Sagrada Escritura e de defender os dogmas da fé. Alguns, porém, ultrapassam temariamente essa liberdade de discussão, procedendo como se tivesse já demonstrado com certeza plena, que o corpo humano se tem originado da matéria orgânica pré-existente, argumentando com certos indícios encontrados até agora e com raciocínios baseados sobre tais indícios. Isto como se nas fontes da revelação não existisse nada que exija, neste assunto, a maior moderação e cautela. Né? Enfim, aqui são que o Papa Pio XII, né, já ensinou, né, sobre essa questão do evolucionismo, né, que é a palavra aí da Igreja, oficialmente. Tá? Claro que outros papas também falaram, comentaram a respeito desse assunto, tá certo? Mas eu não vou me alongar aqui, né, acredito que já, então, concluí a resposta do Felipe aí sobre esse assunto, tá? Que não é o objetivo dessa nossa jornada de estudo, né, a nos alongarmos sobre um determinado assunto. Claro que se o amigo quiser, a gente pode também responder mais sobre esse assunto posteriormente, tá? Claro, em outros meios agora, tá certo? E para a gente encerrar, o nosso irmãozinho João Luiz também fez uma pergunta até que também interessante, né? Ele perguntou se há algum livro na Bíblia que relata sobre a ciência, né? Bom, é bom deixar claro aqui que a ciência ajuda a interpretar a Bíblia. O livro do Gênesis, né, por exemplo, quer nos ensinar, através de uma linguagem metafórica, simbólica, né, que Deus criou o ser humano masculino e feminino. Né? Fez o homem, fez a mulher, podendo ter havido a evolução da matéria pré-existente. Né? Por exemplo, os 6 dias da Bíblia, né, não são, na verdade, 6 dias de 24 horas. São, na verdade, etapas de uma evolução, né, até chegar ao grau de complexidade do ser humano. Né? Até o que esse grau de complexidade? Até que este Big Bang, até que esse foco de luz, numa temperatura, né, numa temperatura de milhões de graus, foi esfriando, gerando a matéria e assim chegando no homem e na mulher. Quando este ser vindo, né, talvez de um primata, ele chegou para receber o espírito e a alma. Então Deus colocou. A alma, vamos deixar claro, não vem da evolução. O que vem da evolução é o corpo, a matéria. Porque a alma é a imagem e semelhança de Deus. E a matéria jamais poderia gerar a alma. Né? O livro do Gênesis também ensina, né, que Deus concedeu aos primeiros pais a chamada justiça original, ou seja, que dava ao homem perfeita harmonia consigo, com Deus, com a mulher e com a criação. A criação do mundo bom por parte de Deus, né? A elevação do homem, a filiação divina e a violação dessa ordem inicial pelo pecado. Né? Isso aí você pode querer consultar, né, essa passagem no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo de 1 a 3 e o versículo 24, tá? Tá bom? Só para entender que, como eu disse, né, que a ciência ela ajuda a interpretar a Sagrada Escritura, tá? Infelizmente o pecado quebrou essa harmonia, né, que o homem tinha no paraíso com Deus, com a mulher, com a natureza e com ele mesmo, certo? Eu também poderia me alongar um pouco sobre esse assunto, mas acredito que já contemplei a resposta do nosso irmãozinho João Luiz sobre esse assunto, né? Se ele, assim como os demais amigos e amigas, também tiverem dúvidas sobre este e outros assuntos, podem entrar em contato, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá? O contato é através do e-mail do nosso apostolado, através do Facebook, né, lá no Messenger, pode deixar a sua pergunta, ou também através do nosso WhatsApp, tá certo?
Bem, com esse vídeo, com essas respostas, né, essas perguntas, essas respostas, estamos encerrando a nossa jornada de estudo, né, sobre este assunto relacionado à ciência e fé. Espero que todos vocês tenham gostado, que tenham aprendido, tá? E aguardemos por uma próxima jornada, ok? Agora eu convido todos os nossos amigos e amigas, né, que vamos rezar agora, fazer a nossa oração final. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Faz que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, meus irmãos. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, tá? Que Deus os abençoe, que os anjos protejam. Salve Maria.